que eu entro para a presidência do Vasco, eu sempre percebi e sinto realmente o carinho que a torcida tem por mim, sabe? A confiança que a torcida tem por mim, o respeito que a torcida tem por mim. Você botar em risco isso é difícil, cara, é muito difícil. E não julgo qualquer um desses atletas que tem esse carinho de não se envolverem. Respeito muito isso, que eu demorei muito para me envolver. E cada um tem uma história muito, muito individual com o clube. A minha relação com o Vasco, ela é muito especial. Muito especial. E eu não falo isso para ganhar ponto com o torcedor, não, que eu estou hoje num cargo, obviamente, de gerência de um clube e eu tenho que ser avaliado como gestor. Como jogador, acabou. Pode ter o carinho, hoje eu sou avaliado como gestor. Mas para eu dar esse passo, eu botei muitas coisas na balança. E uma das coisas que mais pesou eu nunca fui unanimidade, nem existe unanimidade, mas eu sei que eu tinha um carinho da grande parte da torcida do Vasco. E quando eu dou esse passo, eu sei que eu poderia perder esse carinho já no movimento, né? Porque existe muito movimento político que não são verdadeiros e eles vão contaminando as pessoas que não vivem da política do Vasco e se preenche desse conteúdo e isso vira verdade, como a gente falou dos jovens. E eu sabia que isso seria a coisa que mais me magoaria, é perder o carinho do torcedor. Muitas pessoas não acreditam que existam jogadores que tenham relação afetiva com o clube. Existe muito. Não necessariamente tem que ser criado no clube para você ter carinho. Eu tenho jogadores, amigos que não foram criados em São Januário, não saíram da base e têm uma relação afetiva com o clube enorme, às vezes mais do que quem foi criado ali. Mas a minha relação, eu não tenho que provar para as pessoas o que eu sinto pelo Vasco, e não é agora porque eu sou presidente, porque eu falo isso em todos os lugares, em todos os clubes que eu passei. Das poucas vezes eu fui perguntado, nem lembro quais os clubes, mas assim, dos clubes que eu fui perguntado qual é o meu time é Vasco. Agora, se eu tô aqui no Santos, no Palmeiras, eu vou honrar a camisa com dignidade, com profissionalismo. Mas eu nunca vou deixar de ser Vasco. Não tem como isso. E quando eu entrei na televisão, foi a mesma coisa. Por que agora eu não tenho time? Se a paixão que eu tenho pelo Vasco fez com que eu me tornasse um jogador de futebol e me trouxe até aqui, agora eu não tenho time? Não tem lógica disso. Não tem lógica quando a pessoa fala, não tenho time. Então, tô fazendo o quê como comentarista? Você perde até credibilidade. Eu acho que... E assim, eu sempre fiz questão, se você pegar as minhas redes sociais, eu sempre falei em enaltecer o Vasco. Sempre, porque é a minha vida. Só eu sei as oportunidades que eu tive de vida ali em São Januário. Eu sei o quanto jogar futebol no Vasco, principalmente ali na minha formação, fez com que eu pudesse me sentir mais importante como pessoa. Porque eu tinha muita dificuldade, meu pai tinha muito problema com álcool, então até para minha formação como confiança, autoestima, era difícil, cara. Então quando eu entrava nas quadras, ali era o meu porto seguro, porque ali as pessoas me viam, através do futebol, com uma certa importância. Então tudo que eu sofria aqui no dia, aqui era o meu refúgio. Então eu conseguia aqui ser visto da forma que eu acho que todas as pessoas merecem ser vistas. E aí tem a relação do meu pai, tem a relação dos funcionários, tem a relação que eu jogava botão, tudo eu vivia ali dentro. Então eu tenho muito carinho pelo Vasco. Vou acertar e vou errar, mas jamais eu vou querer prejudicar o Vasco. Não tem sentido algum as pessoas falarem as besteiras que elas falam com relação a prejudicar o Vasco. Jamais eu vou tomar uma decisão dessa, que a gente está voltando no assunto que você falou, sabendo que eu perderia realmente o carinho de muitas pessoas pela função que eu exerço. E para eu botar isso tudo em risco, sendo 5 vezes eleito o melhor comentarista do Brasil, para que eu faria isso? Para que eu faria isso? Eu simplesmente me incomodei porque eu vivia de rede social falando, poxa, amo o Vasco, amo o Vasco, amo o Vasco. Beleza, cara, e aí, o que você faz? Você tá vendo tantos anos de coisas erradas
E o que você faz, além de postar na rede social? Eu postava na rede social que amava o Vasco, recebia milhões de elogios. O que eu mudava com o Vasco com relação a isso? Nada. Era só benefício próprio. Então eu estava sendo egoísta pra caramba. E isso sempre me incomodou. Eu sempre observei o clube de uma forma geral e nunca me posicionei quando jogava. Porque eu tinha muito medo, até pela essa formação na minha infância, de criar coragem para isso e de respeito às funções, a hierarquia ali, diretor, presidente, vice. Eu sempre mantive uma distância. E quando eu começo a ganhar maturidade, começo a estudar, começo a perceber, começo a ver, começo a enxergar a possibilidade que eu posso fazer alguma coisa, eu percebo que isso só pode ser feito através de um envolvimento que infelizmente se chama política do Vasco. Eu não me trato como político do Vasco, mas infelizmente, para você ser candidato, você tem que ser político. Na palavra, não na essência. Porque relação, isso para mim é um convívio social. Você vai fazer política? Não, eu vou conviver socialmente. Mas eu nunca vou me considerar um político. Porque fazer bem pro Vasco não pode ser considerado político. Só que é assim. E através da política, através do que aconteceu em uma das eleições, o inconformismo pelo que aconteceu, que não foi ilegal, mas foi imoral, nós conseguimos a eleição direta. Então a vontade dos sócios, ela é feita sempre através do nosso grupo. De um inconformismo que no outro dia eu não consegui nem dormir. No dia da eleição eu não consegui nem dormir. Que foi um dia, quando a gente vai para a Lagoa e tem milhares de torcedores ali na Lagoa, que foram de forma espontânea, que isso fique claro, porque todos os movimentos que existem, agora tudo é político. Aquele movimento da Lagoa, que elas olham pra gente, principalmente pros jogadores que estavam lá, eu, Edmundo e Felipe, foi um olhar totalmente diferente de todas as conquistas que a gente já teve. Era um olhar de socorro, era um olhar de nos ajude. Aquilo ali não saiu da minha cabeça. No mesmo dia que acontece aquilo tudo e que eu falo que eu nunca mais ia me envolver na política, dentro de mim tinha um inconformismo que eu não queria mais aquilo ali pro Vasco. E aí eu vou pra comunicação, encontro outro caminho, mas isso sempre teve na minha mente. Até que surge um convite, a gente já tá entrando nesse assunto. Não, vamos embora. Lá atrás nas pesquisas, é por isso que eu falo assim, eu sei que eu não sou longe de ser um dos maiores. Sei também que eu poderia estar muito mais perto de um nível da primeira prateleira da história do Vasco. Por causa das minhas lesões, isso realmente impossibilitou e me distanciou disso. E não tem problema. Mas eu sei que em termos de carinho e de confiança do torcedor, eu tô lá em cima. Porque nas pesquisas que eram feitas, o torcedor sempre me botava em primeiro, não com outros candidatos, com outros atletas, ídolos. E nessa agora é a mesma coisa. Antes de eu receber o convite, foi feita uma pesquisa, mesmo eu estando na televisão. E nas pesquisas, eu era líder com muita sobra. Aí eu falava, cara, eu tô lá na televisão, cara. E a torcida tem esperança em mim. Sabe? E tudo tem seu tempo, assim. E aí, através do convite e de eu ter botado na balança tudo, desde a questão profissional, rotina familiar, e principalmente o carinho, o risco que eu teria de perder o carinho, mas eu consegui olhar por outro lado. Eu falei assim, cara, eu quero pagar esse preço. Eu sei que eu vou pagar esse preço. Muitas pessoas não vão entender, mas eu sei por que eu tô pagando. Minha mãe tá com Alzheimer. Ela provavelmente, muitas vezes, não sabe que eu vou lá. Mas eu sei que ela é minha mãe. Você tá entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Eu não me importo com o que as pessoas falam, das injustiças que elas cometem. Eu sei o que eu tô fazendo pro Vasco e o porquê que eu tô fazendo isso pro Vasco. Eu não preciso falar isso para ganhar pontos repetindo, eu não preciso fazer média com a torcida do Vasco. A minha história fala por si só. Eu jamais sou político do Vasco.
Eu jamais quero fazer média com a torcida do Vasco. Eu quero o bem do Vasco porque eu sou apaixonado pelo Vasco. E as pessoas acham que isso não pode existir porque rotularam os atletas disso e daquilo. Inclusive de mercenários, onde muitas vezes nós jogamos sem receber. Na maior parte da minha carreira eu joguei sem receber. No clube que eu mais amo na vida. Entendeu? Então assim, não tem muito critério. Então quando eu tomo essa decisão é porque eu quero e eu sei o que eu posso fazer pelo Vasco. Muitas pessoas não entendem agora. Mas um dia elas vão entender. E o tempo diz tudo.